Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu queria que vocês confirmassem para mim, se vocês estão conseguindo ver os slides que eu vou estar passando aí para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Confesso que todas as vezes do Zoom, eu sou a pessoa que mais apanha, tá? Então, de todo jeito, eu já vou agradecendo a paciência de vocês. E eu vou dar mais uns minutinhos, mais 2 minutinhos para a gente começar, para ver se mais alguém vai conseguir entrar. Que o tema de hoje ele é muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo, né? Nesse mês de agosto, que ele é um mês que realmente a respiração, principalmente aqui no Goiás, fica mais dificultada. Valeu, amiga, pela dica, inclusive. Muito obrigada. Então, meninas, acho que já deu tempinho. Quem for entrando aí vai conseguir acompanhar também. Mas a gente já vai começar, então,
a nossa aula dos óleos essenciais, nós descomplicando o uso dos óleos essenciais. E hoje, para mim, é um tema que eu gosto demais. Eu já tenho um pouquinho de experiência com relação ao trabalho respiratório que eu faço dentro da minha profissão. Para quem não me conhece aqui, eu vou me apresentar primeiro para vocês. Eu estou vendo que tem pessoas novas por aqui, a gente agradece sempre, é claro. E eu gosto demais da participação de vocês. Então, meu nome é Junais Paganini, eu sou fisioterapeuta, eu sou consultora da doTERRA, dos óleos essenciais, já está fazendo 2 anos. E, além disso, eu trabalho com duas técnicas que são muito associadas à respiração. Então, a minha atuação na fisioterapia é com o Pilates e uma técnica que chama Low Pressure Fitness, que a gente fala de LPF, mas que também é um trabalho respiratório e postural. Então, esse tema, quando veio, eu já me identifiquei muito e eu acho que é de uma importância extrema no período que a gente está passando agora, né? Que é esse mês de agosto, que começou essa sequidão, deu um pouquinho de chuva esses dias, mas que a gente tem que preocupar-se muito com a nossa parte do sistema respiratório. Então, vamos lá. Para começar, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a respiração. Dentro dos estudos que a gente faz lá, desde os nossos estudos mais iniciais, a gente já tem o tema da respiração na nossa aula de ciências. Então, quando a gente começa a puxar a nossa aula lá de trás, a gente sabe que a respiração é um processo de inalação, aquecimento, filtração, trazendo controle da umidade e a expiração do ar. Então, lá nos pulmões vai ter uma troca, uma permuta, uma troca gasosa que a gente fala, que é através do oxigênio na nossa inspiração, pelo gás carbônico na nossa exalação. E aí, nisso, o coração vai bombear o sangue e vai oxigenar o restante do nosso corpo. Então, esse processo respiratório é que vai trabalhar o nosso sistema cardiorrespiratório, que é tão importante. E aí, então, o que é o nosso sistema respiratório, né? O nosso sistema respiratório é o sistema humano que é composto pelas cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, a gente sai lá da nossa cavidade nasal, lá do nariz, entra nas nossas narinas e vai passando pela boca, faringe, laringe, traqueia, até chegar no nosso pulmão. E o nosso pulmão é composto por brônquios, bronquíolos e alvéolos. E aí, então, quando eu penso nessa parte pulmonar, aí eu vou começar a associar, então, as doenças respiratórias, os nossos problemas que a gente tem relacionados a essas partes. Tanto lá que começa do nariz, que é a parte externa e da boca, como chegando lá no nosso pulmão. Então, as doenças respiratórias são condições médicas que vão afetar os pulmões e a nossa capacidade da respiração. Algumas dessas doenças a gente fala que são internas, que são as doenças genéticas, e as outras são causadas pelos fatores externos, que são o nosso estilo de vida e os fatores ambientais. Então, o tempo vai estar influenciando, a poluição, tudo isso que vai estar causando os ácaros, tudo que a gente tem controle externo que não depende da gente. Então, a doença respiratória, ela pode ter um efeito debilitante na saúde geral da pessoa, porque a pessoa vai ter sintomas de problemas respiratórios, mas também pode estar associado com algum outro tipo de problema. Então, muitas vezes o problema respiratório, nas doenças respiratórias, são confundidas com algum outro problema de saúde, especialmente quando dá uma sensação daquela fadiga no nosso corpo e o mal-estar. Então, a maioria dos problemas respiratórios, a gente vai ter esses sintomas. Além disso, pode ter perda de apetite,
indigestão, perda de peso e muitas vezes dores de cabeça. Também são comuns nos problemas respiratórios. Por isso que sempre a gente pode estar associando ao problema respiratório, mas pode estar também causando algum outro tipo de problema do nosso corpo, e não só na parte respiratória. E aí, então, quando eu vejo essas doenças, as mais comuns vão ser as gripes, os resfriados, as alergias, a asma e todas as ites, né? Bronquite, sinusite, rinite, faringite, laringite e aquela que a gente preocupa muito, né? Que geralmente vem de um fator antecipado, que pode ser uma bronquite, que vai virar uma pneumonia, que são casos mais graves. E por último, então, a que a gente conheceu, né, nos últimos anos atrás, que foi a Covid-19, que chegou também como uma doença respiratória que alarmou a população, que veio como uma epidemia, mas que também hoje a gente tem que conviver e entender cada vez mais dessa doença respiratória. Então, dentro dos principais sintomas que a gente tem nessas doenças respiratórias vão estar tosses, espirros, mal-estar, cansaço, coriza, congestão, febre, dor de cabeça, a ansiedade também vai estar relacionando lá nosso sistema respiratório, porque uma das causas que a gente consegue mais controlar essa ansiedade é através da respiração. Os olhos lacrimejando, então, aquele ardor nos olhos, fazer o olho ficar lacrimejando. Além disso, o nariz também ficar escorrendo, ter dificuldade para respirar, coceira no nariz, nos olhos e na garganta. Todos esses vão estar relacionados ali com as doenças respiratórias. Então, a gente começa a pensar nas causas dos problemas respiratórios. E aí a gente vê que estão muito ligados, principalmente à poluição do nosso ar, que as fábricas, as indústrias, os carros, a cidade em si causa esse tipo de problema, né, na respiração para a gente. Além disso, os ácaros e os fungos, então, lugar úmido, lugar muito fechado, colchão antigo, né, essas coisas, a gente não tiver muito preocupado com a higiene também vai estar causando esses problemas respiratórios. O tempo frio, né, essa mudança brusca de tempo, principalmente a falta de umidade, no caso da região aqui que a gente mora, que é em Goiás, que vai causando esses problemas respiratórios, um calor muito quente, depois o vento, essa sequidão, que a gente não consegue respirar de forma tranquila. O tabagismo, né, os cigarros também, hoje em dia também, além dos cigarros mais comuns de antigamente, ainda tem a utilização de cigarros eletrônicos e também aquele negócio que o povo vive nas boates agora, que virou um modismo também, que é o narguilé, que consideravelmente é mais perigoso, tem uma porcentagem maior de prejudicar o nosso pulmão do que os cigarros comuns. Então, vamos dizer assim que aqueles dois tipos novos que chegaram para o mercado mata mais rápido. Então, é uma preocupação que a gente tem, principalmente na fase de jovem para adulto, a utilização desses comportamentos novos aí que essa geração está tendo. E também uma outra causa é justamente o uso excessivo de medicamentos. Ele pode sim causar problemas respiratórios. Tem até um relato dentro do nosso grupo, né, que é do Jader, que ele teve problemas com relação à utilização de medicamentos e afetou a parte respiratória dele. E também a falta de hidratação. A hidratação é algo muito importante para o nosso corpo. Então, ela vai equilibrar
e vai trazer também essa ação para melhora da nossa parte respiratória. Então, vamos ficar ligados, porque principalmente nesse tempo agora, que a gente esquece, às vezes, né, de tomar água, isso também vai ser prejudicial para o nosso sistema respiratório. E aí, pensando nisso, a gente tem alguns artigos aqui que falam justamente dessa utilização dos medicamentos com relação à doença respiratória, que foram, o primeiro foi relacionado com a reação de doença pulmonar através de indução de medicamentos, a utilização exacerbada de medicamentos que trouxeram uma reação, tipo alergia, que geralmente traz uma gravidade maior para as pessoas mais idosas e que é o público que realmente utiliza mais. Então, fica como uma preocupação esse uso excessivo de medicamentos, né? Principalmente essa automedicação que acaba que muitas pessoas fazem, né? Principalmente na fase de gripe ou algum resfriado, vai lá na farmácia e vai se automedicando, não procura muito ter um contato com o médico direto, né? Poder fazer uma consulta. Então, vai justamente isso a nossa preocupação com relação a esse tipo de doença que pode estar relacionado com relação aos medicamentos. E, além disso, também para as crianças, o uso judicioso de medicamento em crianças, então, principalmente ficar fazendo inalação demais de rinossoro, o excesso de medicamentos que a gente acha que, entre aspas, vai ser mais eficaz, mas que pode estar causando prejuízo para a saúde das crianças. Então, esse outro estudo vem justamente falar sobre isso, a utilização de formas atópicas que vai causar algumas infecções e também quando a gente toma esses medicamentos e aí a bactéria se torna resistente. Então, a gente ter esse cuidado, porque a maioria das vezes também é indicada a utilização de muitos antibióticos e aí eles não estão mais fazendo o resultado que deveria estar acontecendo. Então, o organismo vai criando essa resistência e vai trazendo essa dependência maior de medicação mais forte. Isso traz para a gente um alerta e um cuidado para a utilização de medicamentos, principalmente a automedicação. E aí, então, pensando nesse combate e na prevenção, para ajudar, a gente traz um pouco dos óleos essenciais. Então, como que os óleos essenciais vão poder ajudar nos problemas respiratórios? Muitas das condições respiratórias vão poder ser resolvidas com um suporte de remédios naturais simples e principalmente com o uso correto dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais para a gente vai ser uma forma preventiva e também, às vezes, vai ser um tratamento mais natural para ajudar nos problemas respiratórios. Assim como o uso contínuo, essa forma preventiva vai poder evitar as crises em situações específicas ou naqueles períodos do clima estar mais seco ou o clima estar mais frio, nas épocas do ano que a gente já sabe que vai desencadear o problema. Então, os óleos vai ser justamente isso. Eu estou utilizando os óleos essenciais, inclusive eu falo da minha parte, já tem esses 2 anos, e a cada ano eu me sinto melhor com relação tanto à minha imunidade quanto à minha parte respiratória. Já tem um bom tempinho que nem eu, nem a minha filha não precisamos procurar pronto-socorro, procurar
ajuda médica com relação à parte respiratória, porque a gente faz diariamente o uso dos óleos essenciais. Mas então a gente também deixa um alerta aqui de importância, que é absolutamente essencial atenção médica para qualquer doença respiratória severa ou persistente. Então, a gente vai sim usar os óleos essenciais, a gente vai utilizar, vai incentivar a utilização deles de uma forma mais natural, mas é claro que se o problema persistir, se ficar mais agravado, o que a gente vai fazer justamente, a primeira coisa é ir procurar o médico, procurar uma ajuda que vai ser mais eficaz do que só a utilização dos óleos essenciais. E aí, então, quais são os melhores óleos para ajudar nos problemas respiratórios? A gente vai trazer agora um pouquinho para vocês quais são eles e como vai poder ajudar. Pensando na utilização dos óleos essenciais, a primeira forma de usar, que a gente gosta demais, é essa forma que a gente fala que é do nosso aromaterapeuta natural, que é o difusor. O difusor, eu falo que ele é um coringa, porque para as pessoas que não acreditam na utilização dos óleos essenciais, só deixar ele no cantinho funcionando ali, que o ambiente muda, a parte física vai mudando, a parte emocional vai mudando. Então, o difusor ele vai auxiliar nos problemas respiratórios e também tanto na parte física quanto a emocional. São usados nessa parte de inalação, né? O difusor vai ajudar, mas também pode ser também aquela gotinha na mão e fazer de via direta, e também vai ser eficiente da forma tópica. A forma tópica é a gente pegar a gotinha na mão e esfregar fazendo uma massagem, e pode ser utilizado na sola dos pés, no peito. Então, cada um dos óleos vai ser utilizado de uma forma diferente e vai dar uma ajuda específica. E ainda assim, tem alguns que a gente vai conseguir fazer a ingestão, que vai aliviar principalmente algumas alergias e vai dar um conforto maior com relação à nossa parte respiratória. E aí a gente fica sempre nessa atenção que nem todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. Então, essa precaução, esse cuidado a gente sempre vai ter para saber a melhor forma de utilizar e a forma mais preventiva. E aí, então, pensando nos óleos agora, o primeiro deles é o Peppermint, né? O Peppermint a gente fala que é o nosso óleo que abre as portas da respiração. Por quê? Quando a gente tem um contato inicial com esse óleo, já é algo impactante. Então, o Peppermint, ou hortelã-pimenta, ele tem um aroma mentolado e ele vai ajudar a reduzir a tensão, elevar o humor e promover uma sensação de foco. Hoje a minha escolha aqui, inclusive, dentro do difusor, foi o Peppermint, é claro. Eu já estou usando ele nos últimos dias bastante, porque o tempo está muito seco e eu gosto demais de usar ele no início do dia para preparar o meu dia e ter uma sensação justamente de foco. E aí, o que que vai auxiliar, então, o Peppermint? Ele ajuda a gente com a perda do olfato, e eu falo, por experiência própria, eu falo que eu sou um caso vivo de que o Peppermint transformou a minha vida, porque foi justamente esse óleo, quando eu tive Covid lá em 2020, fez voltar o meu olfato. Eu tinha perdido o meu olfato, e aí o primeiro contato com óleo essencial foi justamente com ele, através de uma cliente minha, que mandou para mim esse óleo essencial. Quando eu abri o vidro que ela me mandou, eu consegui voltar o meu olfato. Então, foi impactante. Eu falo para todo mundo, sempre que eu vou apresentar o óleo essencial, que é o meu óleo queridinho, porque eu não fico sem ele e eu cada dia mais entendo a potência desse óleo essencial.
Além disso, ele vai ajudar também nas febres, ondas de calor, asma e sinusite, rinite e nas dores de cabeça. Dores de cabeça tensionais, o Peppermint ele é ótimo, ele alivia muito rápido. A gente sabe que fazendo a inalação dele, a via mais rápida é justamente através dessa parte inalatória. Então, você, além de inalar, passar nas têmporas e na testa, poucos minutos você vai perceber que a sua dor de cabeça já deu uma aliviada e até sumiu. Então, ele é um anti-inflamatório, analgésico, revigorante e expectorante. E é um queridinho, né, gente? O próximo óleo é o eucalipto. O eucalipto também, ele é um óleo muito querido para essa parte respiratória e as mamães gostam demais desse óleo. Eu, particularmente, adoro usar ele para fazer uma sauna lá no banheiro, porque ele realmente também abre a via aérea, deixa a via aérea livre e ele é canforado. Então, quando a gente abre o eucalipto, a gente tem remete lá, né, a lembrança lá da nossa avó com relação à utilização de cânfora, né? A maioria das pessoas já deve ter tido um contato com a cânfora através de pomadas ou de chazinho da avó, porque geralmente tem quando vai falar de gripe. Ou até mesmo o Vic também, né? Lembra um pouco porque tem essa parte da cânfora. Ele vai promover justamente essa sensação de relaxamento e essa abertura da via aérea. Então, ele vai auxiliar em tosse, em congestão, bronquite, pneumonia, resfriado e gripe, febre e sensibilidade ao calor, asma e sinusite, aquela fadiga muscular, então cansaço, se a gente fizer uma sauna, todo mundo sabe que relaxa muito, né? Melhora demais, traz uma renovação para o nosso corpo e ele também ajuda na dor de ouvido. Então, usar ele de forma tópica, passando ao redor do ouvido, vai ajudar também nessa dor. E aí, então, é um óleo antiviral, antibacteriano, revigorante, expectorante, analgésico e desinfetante. E isso faz muito sentido quando a gente pensa lá na sauna, né? A gente pode utilizar o eucalipto também para fazer a limpeza da nossa casa e para higienizar. Ele vai servir sim como um desinfetante. E aí, o próximo óleo é o Ravensara. O Ravensara, eu ganhei ele numa das promoções, né, do LRP, quando a gente ativa lá os nossos 125 pontos. Num dos meses a gente ganhou o Ravensara. O meu tá até no restinho aqui, porque quando eu não tenho nenhum dos óleos respiratórios que são mais utilizados lá do kit, eu vou atrás dele. E ele também tem essa ajuda com esse aroma edificante e energizante, porque ele tem eucaliptol. Então, quem não tem eucalipto em casa, o Ravensara vai fazer o mesmo efeito. Ele também vai ajudar na abertura das vias aéreas. Até quando a gente sente o cheirinho dele, a gente lembra assim lá do eucalipto. E aí ele vai auxiliar praticamente da mesma forma para congestão, bronquite, coqueluche, calafrios e gripe, fadiga nervosa. Então, quando você está também estressado demais, cansado demais, aquela fadiga nervosa e neural, ele também vai ajudar. Fadiga mental lá. Pode passar o Ravensara de forma tópica, então colocar ali no cantinho difusor, que ele vai ajudar muito a dar essa tranquilidade mental. E também vai ajudar em dores musculares e articulares. E aí, então, ele é um antiviral, antibacteriano, imunoestimulante, então ele vai ajudar demais a nossa imunidade, vai estimular a nossa imunidade. É um expectorante, analgésico e relaxante muscular. Eu confesso que o contato com ele, eu senti uma potência maior na utilização dele, principalmente nessa parte expectorante. Passar lá no peito, ou então colocar no difusor, eu vi uma potência maior na utilização.
E o rosemary. O rosemary é um dos óleos muito queridos também, né? Principalmente para mulherada. Por quê? O rosemary, ele tem um aroma canforado e herbáceo, é o nosso alecrim, e é conhecido como óleo do estudante. Então, a gente indica muito esse óleo, não só para as mulheres, né? Mas para as crianças, para os adolescentes, os jovens, assim, aquela época que está lá na parte do vestibular, o pessoal está totalmente focado, mas ao mesmo tempo ansioso e estressado, o alecrim ele vai ajudar nisso, nessa parte dos estudos para foco. E ele também é excelente para as questões respiratórias. Sem falar que a gente adora, né, cheiro de alecrim. Ele é maravilhoso. Ele vai auxiliar nas infecções e condições respiratórias, na memória e no foco, fadiga mental e na suprarrenal. E além disso, para a mulherada que eu falei, é justamente por causa da queda de cabelo. A gente tem um protocolo excelente que o alecrim está dentro dele e a utilização dele é muito boa para o crescimento e fortalecimento do cabelo. Ajuda também em icterícia e fígado e problemas com a dopamina. Então, a dopamina é justamente porque ele vai ajudar, vai tirar esse estímulo demais, vai trazer a pessoa para concentração e manter-se mais focada. Então, ele é um mucolítico, analgésico, estimulante e ele ajuda na melhora da função cerebral. Então, gente, não tem como ficar sem alecrim em casa, com tanto benefício que ele traz. O black pepper, que é a pimenta preta, eu confesso que esse óleo ainda, para mim, está sendo uma novidade. Eu ainda não utilizei ele na parte de condimento lá, não coloquei ainda para ingestão, não. Já senti o aroma dele, ele tem um aroma apimentado mesmo, e ele é muito utilizado na culinária. Ele auxilia para drenagem respiratória e drenagem linfática. Já sabia um pouco da relação com a drenagem linfática. E aí ele vai ajudar em resfriados e gripes, calafrios, as vias aéreas congestionadas, a circulação fraca e extremidades frias. Então, para quem tem alguns problemas relacionados à parte neural também, ele vai dar uma ajudada, porque geralmente vai estar quem tem a parte de extremidades frias geralmente está relacionado com algum problema neural. Ou então, a diminuição também da pressão arterial. Quem tem a pressão geralmente mais baixa, pode ser também que está com as extremidades mais frias. E o black pepper vai ajudar nisso. Ele é um antioxidante, digestivo, expectorante e estimulante. E o próximo é o nosso mix de óleo conhecidíssimo, né, na doTERRA. É o Brief. Ele é exclusivo da doTERRA, então nenhuma das outras empresas de óleos essenciais vocês não vão achar esse mix de óleos essenciais. A gente fala até que ele é patenteado, né? E ele é um mix que é composto do laurel, o hortelã-pimenta, eucalipto, o tea tree, que é a melaleuca, o lemon, o ravensara e o cardamomo. O brief, principalmente nessa época do ano, é o salva-vidas, a gente fala, porque ele é um mix, né? Então ele é muito mais completo. A maioria das mamães pede socorro pro brief, porque para a criançada nessa época, a mãe está surtando a cada 5 minutos. Ele auxilia em pneumonia, asma, alergias, tosse, congestão, bronquite, sinusite, respiração constritiva. Então, a gente está lá com dificuldade na nossa respiração e asma induzida por exercício. Na verdade, esse último auxílio aí, eu ainda não conheci nenhum caso, mas é algo também que é muito estudado e que a gente tem que preocupar, sim.
O exercício vai ajudar, mas em alguns momentos também, dependendo, ele pode, do exercício, ele pode estar prejudicando. Então, o brief é um salvador da pátria para gente. E aí, para melhorar, então, ele tem também a versão touch, que já vem diluído. Então, já vem prontinho para uso. Hoje eu não tenho aqui para vocês para mostrar a versão touch, mas ele é ótimo, ele é muito fácil de aplicação e ele pode ser usado com segurança, tanto em crianças quanto em adultos. Então, o Brief Touch, ter dentro da bolsa, é um óleo que ele vai ajudar demais. E aí, então, a gente vai para dicas importantes, principalmente para que a nossa respiração seja da melhor forma possível. Primeira coisa das dicas é lavar regularmente as mãos. Eu falo que depois da pandemia de Covid, a gente teve muito mais preocupação com a nossa higiene, né? E isso foi, vamos pensar assim, a forma positiva que, querendo ou não, essa doença trouxe para a gente. A gente ficou mais preocupado, a gente ficou mais preventivo, por isso mesmo que a gente procura mais formas naturais para a gente cuidar mais da nossa saúde. Então, essa higiene também ficou cada dia mais clara, que é importantíssima de ter. Então, lavar as mãos, evitar muito contato com as mãos, tanto no rosto quanto na boca, hidratar-se diariamente, né? Bastante, inclusive, se alimentar de forma saudável, buscar sempre alimentos que vão ajudar o nosso intestino a funcionar melhor, porque a gente fala que o nosso intestino também é o nosso segundo respiração, então, quando passa lá do coração e do pulmão, nosso intestino a gente tem que estar muito preocupado, porque ele também vai influenciar na nossa parte respiratória. Muita gente não sabe, mas o que a gente come geralmente é o que a gente é. Então, alimentar de forma saudável vai trazer totalmente essa diferença para a nossa parte respiratória também. Respirar sempre pelo nariz, isso aqui, ó, é uma coisa que eu evidencio muito dentro das minhas aulas, porque nas aulas a gente fala justamente que a gente não sabe respirar e que a gente precisa colocar o nosso pulmão para trabalhar. Então, para que o ar seja filtrado de forma correta, a gente tem que trazer a respiração pelo nariz. E principalmente na hora do sono, a gente não se atenta para isso. E a maioria das pessoas que têm problemas respiratórios respira pela boca e geralmente dorme com a boca aberta. Então, trabalhar essa caixa torácica, melhorar esse padrão respiratório é importantíssimo também para a gente não ter os problemas respiratórios, as doenças respiratórias. Além disso, no tempo seco, a gente vai também fazer inalação e hidratação pela vaporização também. O difusor está aqui, né? Justamente para ajudar nisso. A gente vai hidratar a nossa via aérea. Então, fazer lavagem nasal ajuda muito, mas ter o nosso difusorzinho ali, ter os aromatizadores, ter os temporizadores que a gente fala, vai ajudar demais. Manter principalmente a qualidade do sono. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é justamente, tem muitos casos de apneia do sono, a relação com a respiração e o sono ser muito ruim é algo que está totalmente interligado. Então, se a gente não dorme bem, a gente não respira bem. Se a gente não respira bem, consequentemente, a gente também não dorme bem. Uma coisa puxa a outra e isso é um ciclo. Além disso, então, manter também a umidade do ar adequada através dos umidificadores, dos difusores, tudo que a gente consegue colocar. Antigamente a gente colocava até toalha molhada, né? Às vezes, quando eu não tenho difusor assim, eu boto a toalha molhada lá também na cabeceira da cama e coloco a gotinha de óleo essencial nela para poder dar uma salvada lá.
Antigamente, minha avó também colocava bacia de água lá embaixo da cama, né, para melhorar essa umidade. E também saber quais são as suas alergias, caso você tenha, e evitá-las, né? Tá preocupado, porque a maioria das alergias vai dar algum problema com relação à sua respiração. Então, as ites estão muito relacionadas com os problemas respiratórios, mas tem outros tipos de alergia também, pode ser alimentar, pode ser não só pelo tempo, mas também de pele, que também pode estar relacionada com a nossa dificuldade respiratória. E por último, evitar aglomerações, que a gente também aprendeu, né? Apesar de que a gente gosta às vezes de aglomeração. Se for em show, se for em algumas coisas assim, a gente tá em aglomeração, mas ter justamente esses cuidados. Quando tiver com muita gente, ter essa prevenção de estar lavando as mãos, tomar mais cuidado lá. E justamente por causa das aglomerações, é pensando no período que a gente passou, mas que a gente ainda vive, de uma forma que a gente mantém essa prevenção, porque isso salva vidas. Então, toda vez que a gente estiver passando com algum problema respiratório, ter o respeito, principalmente com o coleguinha, e estar mais preocupado, assim, precisando, se precisar utilizar máscara, se precisar dar uma avisada também que está passando por aquele problema, para evitar disseminar esses problemas respiratórios, né? Porque tossir, espirrar é justamente o que causa. E aí, então, vamos para as nossas receitinhas. Quem aí está procurando receitinhas para ajudar nessa parte respiratória? Chegou a hora, então. A primeira delas é um blend para asma. Então, lá para asma, a gente vai usar um frasco de Rolon de 10 ml, colocar os óleos essenciais e completar com óleo de coco. 6 gotinhas do alecrim, 6 gotinhas do brief e 6 gotas de lavanda. Vou aplicar e massagear no peito, vou inalar profundamente através da concha lá nas mãos. Então, eu posso fazer esse blend, passar aqui na minha mão e fazer aquela casinha de forma inalatória direta, que a gente gosta demais para usar e abrir, melhorando o nosso dia, abrir essa respiração. O segundo é para alergias. E esse aí é o nosso kit introdução. Então, um alerta aqui que esse kit já é para gente algo que vai ajudar demais. 1 ou 2 gotas de cada óleo essencial num copo de água morna e sal para fazer o gargarejo e aliviar a garganta. Então, pega os 3, coloca lá de 1 a 2 gotas de cada, bota no copo de água morna e faz o gargarejo, que vai ajudar na alergia. E de 2 a 3 gotas no difusor também para melhorar a respiração. E além de melhorar a nossa respiração, o lavanda também vai estar ajudando a acalmar, diminuir a nossa ansiedade. Então, colocar ali no difusor na hora de dormir, com essas gotinhas, é sucesso para o nosso sono e para a nossa respiração. Para rinite. Para rinite, a gente vai fazer a ingestão através de um copo de 150 ml de água. A gente coloca os nossos trio ali, Salvador, né? E finaliza com o OnGuard, porque o OnGuard a gente sabe que é o nosso óleo da imunidade. Ele significa em guarda, né? Um mix de óleos essenciais, a gente pode fazer a ingestão dele, inclusive. E aí, 4 gotinhas dentro da água, rinite vai estar sendo ajudada demais no tratamento. Infecção respiratória. Respire profundamente sentado próximo do difusor. Eu falo, gente, o orégano, para mim, é aquele assim que
levanta o defunto, né? Porque ele é um óleo muito potente, a gente tem que ter cuidado para a utilização desse óleo. Essa forma de utilização eu gosto demais de colocar lá no difusor, mas também ter o cuidado, né, de manter os olhos fechados para evitar uma irritação. E só uma gotinha dele já faz um milagre. Então, colocar uma gota dele com uma gota de Brief e ficar ali inalando de 15 a 20 minutos, respirando profundamente. Vou pegar o difusor aqui e fazer esse trabalho respiratório. Vai melhorar demais essa parte de infecção respiratória. Mas o orégano, eu já tive uma experiência com ele. Eu fui fazer um gargarejo e realmente ele vai ajudar se tiver com alguma coisa na sua garganta, porque o trem fica até queimando lá. Não tomem, eu indico. Agora, a última receitinha é para deixar tudo vaporizado. Então, o Brief e o eucalipto usado no difusor ou no banho, fazendo uma sauna e também numa tigela de água quente. Então, geralmente também dá para fazer dessa forma, pingar algumas gotas e inalar profundamente. Se necessário, cobre a cabeça com toalha. Então, você pega a tigela lá, bota água quente, bota as gotinhas lá do Brief, do eucalipto, bota a toalha na cabeça e vai inspirando com a bacia de água por 15 minutos. Faz isso 3 vezes ao dia e pode colocar 2 gotinhas de cada um desses óleos. E o nosso famoso, né, mel aromático. Passei a receita dele, inclusive, 2 dias atrás, para minha irmã. Eu falei assim, ó, toma esse negócio aí que vai arribar a sua vida, vai melhorar demais. Então, o nosso mel aromático é conhecido como o nosso Flonk, que é os 5 óleos que estão aí nessa foto. O frankincense, por letras, vamos lá. O frankincense, o lemon, o on guard, o melaleuca e o copaíba. Então, o flonk é justamente as iniciais de cada um desses óleos que está aí. E a gente coloca para utilização para crianças 1 gota de cada óleo essencial no mel aromático para tomar numa colher de chá por dia. Se a criança estiver gripada ou resfriada, tomar essa colher de chá de manhã e outra à noite. Além disso, pode estar utilizando junto com o mel e os óleos o açafrão. Mas a doTERRA também tem a opção que a gente traz nas cápsulas, que é o turmeric. O turmeric também, ele é ótimo, né? Uma das bases do açafrão, que a gente pode tomar para estar também ajudando aí e compondo o nosso mel aromático. E para os adultos, geralmente eu prefiro colocar 2 gotas, viu, gente? Porque a potência é para melhorar logo. Então, 2 gotinhas para o adulto também pode fazer. E para a imunidade fortalecida, são justamente os 5 óleos também do Flonk, que para as crianças a gente pode fazer o blend, que é colocar 2 gotas de cada óleo essencial no frasco de 10 ml e completar com óleo de coco, passar lá na garganta, no peito, nas costas e na sola dos pés. A gente usa muito a sola dos pés, principalmente para as crianças bem pequenas. Para adultos, o nosso shot matinal, né? 1 gota de cada um deles em 150 ml de água após o café. Então, aí não tem o mel, substitui e coloca água, que ela vai estar te preparando para manter sua imunidade, para manter a sua parte celular também totalmente pronta e livre de qualquer problema respiratório. E alguns outros problemas de infecções também. Melaleuca, inclusive, é potente para essa parte. E para o nosso sono tranquilo, vamos usar Brief, lavanda e camomila romana. Coloca as gotas dos óleos essenciais no difusor para a noite de sono reparadora
para uma respiração tranquila. Então, a gente pode colocar 2 gotinhas de cada um, que com certeza vai ser o sono de uma criança, né? O sono que a gente fala lá dos deuses. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenham pegado as receitinhas, que utilizem, que tenham gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, estamos aqui para sanar a dúvida de vocês. E lembrando também que essa aula vai ficar disponível lá na plataforma. Então, quem não conseguiu participar hoje, também vai poder assistir essa aula depois. E já fica aqui o convite para nosso próximo encontro na semana que vem, né? Para a gente estar participando sempre e aprendendo cada vez mais sobre esse mundo dos óleos essenciais, né? Para que nossos clientes tenham a oportunidade de entender cada vez mais e também trazer mais conhecimento dentro da nossa equipe. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu não consegui acompanhar o chat, porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma dificuldade, sempre eu apanho do Zoom, mas foi ótimo. Agradeço a participação de cada uma de vocês e até o nosso próximo encontro. O último recadinho também é que amanhã a gente tem a apresentação da oportunidade. Então, todo mundo que é cliente aqui, queira conhecer a parte do negócio da doTERRA, amanhã é dia, e saber também um pouco mais sobre os óleos essenciais. No mais, boa noite, bom descanso. Usa muitos óleos da respiração, aproveita o difusor aí. Bom descanso. Ah, e eu queria também dar um adendo, porque nesse mês de agosto teve um óleo essencial que chama Supermint, que ele não está nas nossas receitinhas, mas que ele é muito potente. Para dores de cabeça, ele é uma mistura de todos os hortelãs da vida e ele ajuda demais a parte respiratória também para atenção. Eu tive um episódio esse domingo que eu estava num evento e uma das palestrantes estava com dor de cabeça muito forte e ele vem com as pastilhas também, além do óleo, lá no nosso escritório tem as pastilhas. E foi questão de minutinhos depois que ela utilizou a pastilha, a cabeça parou de doer e ela melhorou muito. Então, já fica aí também o nosso lançamento da doTERRA, que é o Supermint, que também vai ajudar demais nessa parte respiratória. Então, é Ju, isso. Diga. tudo bem? Isso. Parabéns, aula linda. Obrigada. Eu vou Conte, me ligar. difícil. Então, essa semana, um professor na academia estava rouco, completamente, sem voz, totalmente afônico. E eu estava com o Supermint lá, tanto o de Aham, gotas como o Bidless, né? E eu aham. ofereci para ele o Bidless. Nossa, ele falou que na hora que ele engoliu, né? Ele tomou um pouquinho de água depois, aí ele deu uma volta na academia, ele voltou, que é isso? Minha voz voltou. Então foi mágico. Então, Olha, incrível. Essas 4 hortelãs são maravilhosas. então, eu fiquei chocada também, porque eu estava até na semana passada com um dos meus clientes também, veio com rouco, com tosse, e que esse probleminha tudo, né? E ele não toma nem água, né? Eu pego no pé dele demais, falo, vamos tomar um remédio hoje? Que é a água para ele, a água é o remédio já, né? E aí eu dei para ele, né? Ele, nossa senhora, que é esse negócio aqui? Falei, então, bebe aí que vai melhorar. E realmente, no final do atendimento mesmo, ele falou, nossa, tô zerado. O que tem nesse trem aí? Parece que ele é mais forte que os outros. Eu falei, ele é uma dose cavalar de hortelãs. É a hortelã-pimenta, é a hortelã japonesa, a hortelã mandarina, que eles falam, né? E a Sim, outra é a hortelã verde, que é a hortelã do hortelã spearmint, verde. né? Isso, Nossa, experimento, eu ele é gosto demais perfeito. também. Eu tenho ele, inclusive. Mas esse, a potência dele, realmente, aquela bolinha pequenininha faz um estrago. É um quarto de gota, Estrago né? É bom, um quarto de gota só, né? justamente. E assim, quando estoura lá na língua, a garganta já vai descendo. Você bota uma água lá e realmente o trem faz muita diferença. Limpa tudo. É uma delícia. Beijo. Então,
Foi ótimo, muito obrigada pela participação, Cris. Beijos, boa noite, pessoal, e até a próxima. Bom descanso para todas. Muita respiração por aí.